Bom dia a todos, agradecendo a presença de todas as senhoras e senhores conselheiros. Eu anuncio que no início dessa sessão faremos a assinatura de 3 termos de cooperação extremamente importantes. Assinatura do termo de cooperação técnica, que entre si celebram o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e também a Escola Superior da Advocacia Nacional. O segundo termo trata-se da assinatura do termo de cooperação técnica, que entre si celebram o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E, por fim, o lançamento do módulo de quebra de sigilo bancário do Cisbajut. E iniciaremos, então, neste momento, o primeiro ato, que é a assinatura do termo de cooperação técnica que entre si celebram o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Escola Superior de Advocacia. Registramos e agradecemos a presença de Suas Excelências, as senhoras e senhores, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Carlos Vieira Fondamec, e do secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, juiz Dr. Richard Paikin, que se encontram aqui no plenário do Conselho Nacional de Justiça. Participando de forma virtual, registro as presenças do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz, do ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Marco Aurélio Buzzi, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira, dos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, ministro Emanuel Pereira, conselheiro Luiz Fernando Keppen, Rubens Canuto, conselheira Tânia Regina Hitzigel, conselheiro Mário Guerreiro, conselheira Candice Lavocá Galvão, conselheira Flávia Pessoa, Cristiana Ziuova, Ivana Farina, conselheiro Marcos Vinícius, André Godinho, conselheira Maria Tereza e conselheiro Henrique Ar. Também conosco presente o secretário adjunto da Ordem de Advogados do Brasil, doutor Ari Raguiante Neto, o diretor da Escola Superior Nacional de Advocacia, doutor Rony Duarte, presidente da Ordem de Advogados do Brasil do Estado de São Paulo, doutor Caio Augusto, presidente da Ordem de Advogados do Brasil do Estado de Pernambuco, doutor Bruno Batista. O doutor Alcides Martins, representando a Procuradoria-Geral da República, está com uma dificuldade de energia no local onde se encontra, que está sendo resolvido, e assim que resolvido ele entrará na sessão. O termo de cooperação técnica que entre si celebram o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Escola Superior de Advocacia Nacional tem por objeto a cooperação conjunta para a organização e disponibilização de cursos de conciliação e mediação voltados a advogados com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. E nesse momento, então, faremos a assinatura do termo eu, aqui presencialmente e virtualmente, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e o diretor da escola, Rony Duarte. Realizada a assinatura desse termo, passo a palavra agora ao ministro Humberto Martins. Excelentíssimo presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, eminentes conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, em seu nome estou saudando todos os presidentes de ordens seccionais do Brasil e os advogados brasileiros, desembargador Fernando Cerqueira, desembargador Geraldo Franco, em seu nome estou saudando todos os desembargadores dos tribunais de justiça
meu queridíssimo amigo Buzzi, em seu nome eu quero saudar todos os ministros do STJ, juízes auxiliares da presidência, senhoras e senhores. Quero demonstrar a todos a minha alegria com o ato celebrado neste momento pelo ministro Dias Toffoli, em nome do Conselho Nacional e a Ordem dos Advogados do Brasil, e também as escolas superiores de advocacia, representada através do Felipe Sarmento, e dizer que a Constituição Federal, em seu capítulo 2º, artigo 4º, determina que compete ao CNJ incentivar a conciliação e a mediação. Em cumprimento ao comando constitucional, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 125 e instituiu a Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse e, assim, consolidou a política de busca pela solução pacífica dos conflitos em um normativo único. Da Resolução 125, decorreu a implantação dos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos no PMECUS, que hoje são realidade em cada um dos nossos tribunais, responsáveis pelo desenvolvimento da política pública nos estados e também pela instalação e fiscalização dos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Os SEJUSCs, por sua vez, são as células de efetivo funcionamento da política pública, compondo a estrutura na qual atuam conciliadores, mediadores e demais facilitadores da solução de conflitos. Buscam, na verdade, uma forma efetiva a garantia do legítimo direito ao acesso à ordem jurídica justa. Na sequência da resolução, vieram outros importantes marcos regulatórios, como a Lei de Mediação, que é a conhecida Lei 13.140 de 2015, cujo presidente da Comissão de Juristas que elaborou o projeto foi o nosso amigo e ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, e ainda a mudança no Código de Processo Civil, a Lei 13.105, já destacada, que prevê o oferecimento da conciliação e da mediação como etapa obrigatória na tramitação do processo. Estes marcos, recém completando 5 anos, consolidaram a inserção dos métodos alternativos de conflito no sistema jurídico brasileiro, que tem como grande incentivador e grande norte de ação do ministro Buzzi. Com isso, temos que a decisão judicial é uma resposta possível para a solução de um conflito, mas não é a única. Se a importância da autocomposição já estava no centro do debate para juristas, operadores do direito e parlamentares, esse arcabouço jurídico solidificou as bases para o avanço dessa árvore, que já contabiliza muitos frutos, pois no Brasil, desde 2006, quando o CNJ criou o Movimento pela Conciliação e começou a contabilizar o número de acordos fechados com a ajuda dos métodos autocompositivos, ao menos 15 milhões de conflitos já foram solucionados sem envolver uma única sentença. Os índices que antes se davam somente durante a Semana Nacional de Conciliação, a partir de 2016, passaram a ser, na verdade, contabilizados com a inclusão do número de processos resolvidos por meio de acordos, fruto de mediações ou conciliações. Na 12ª edição do relatório Justiça em Número, ano base 2015,
O Conselho Nacional de Justiça revelou índice médio de conciliação em 11% das sentenças, resultando aproximadamente em 2,9 milhões de processos finalizados de maneira autocompositiva. Já em 2018, o número de acordos homologados já havia chegado a 4,4 milhões, mostrando um significativo e irreversível avanço. A Corregedoria Nacional de Justiça, por sua vez, é parceira neste movimento para o futuro, com o grande entusiasmo, transparência e determinação do ministro Dias Toffoli, inclusive produzindo importantes avanços, como ocorreu com a edição do provimento da Corregedoria 67/2018, que conferiu poderes aos cartórios de todo o Brasil para operar com métodos consensuais de solução de conflito e utilizando a capilaridade dos cartórios nacionais para fortalecer e ampliar a oferta de conciliação e da mediação ao cidadão. De igual sorte, a mudança de comportamento dos agentes da justiça, dos operadores do direito e da sociedade foi fundamental para superar a tendência ainda majoritária da judicialização dos conflitos de interesse. Para tanto, este Conselho Nacional deu outro importante passo, que tem sido realizado de forma alinhada com todos os tribunais, qual seja, se voltou à formação dos instrutores em mediação e conciliação, que tem sido realizada em conjunto desde 2011. Agora, diante das dificuldades decorrentes da pandemia, o Poder Judiciário não parou e, pela primeira vez na história, de forma inédita, foi realizado à distância, na modalidade EAD, inclusive idealizado pelo grupo de trabalho coordenado pelo meu grande amigo, ministro Marco Aurélio Buzzi, do STJ, um grande incentivador e um grande entusiasta deste programa. Também quero, exatamente por isso, eu posso afirmar e posso atestar com segurança que este termo de cooperação técnica, celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Escola Superior de Advocacia Nacional, vem ao encontro da modernidade e dos interesses da cidadania, na medida em que pretende estender agora a formação de conciliadores e mediadores aos advogados. Agradeço também a participação e o entusiasmo do grande presidente Santa Cruz. Dessa forma, poderemos unificar a política para todo o sistema de justiça, seja no discurso, na prática das conciliações e mediações e também na capacitação daqueles que irão atuar com as resoluções alternativas de conflito. Como dizia o sempre eminente advogado Rui Barbosa, em todas as nações livres, os advogados se constituem na categoria de cidadãos que mais poder e autoridade exerce perante a sua sociedade. O convênio que hoje é assinado parece mais uma pequena ação, mas é um grande acontecimento, uma grande realidade em favor da população. Mas posso dizer, parafraseando o primeiro homem ao pisar a Lua, Armstrong, tão conhecido, que diz em verbes, é um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a cidadania, porque a Ordem dos Advogados, de extrema relevância social, que tem um papel histórico de zelar pela efetivação das garantias e dos direitos fundamentais do cidadão. Qualquer política nacional para o judiciário só se concretiza, ao meu sentir, quando podemos unificar os pilares do sistema, e é exatamente o que estamos fazendo hoje sob o comando do ministro Dias Toffoli. Com esse termo de convênio, ganha a Ordem dos Advogados do Brasil, ganha o Judiciário brasileiro
ganha a cidadania, que é o firmam, mas principalmente ganha todos que diretamente serão beneficiados com este termo. Somos apenas inquilinos do poder. O verdadeiro proprietário do poder é o cidadão. Judiciário forte, cidadania respeitada. Muito obrigado a todos. Agradeço ao ministro Humberto Martins, registro já a presença do doutor Alcides Martins, pela Procuradoria-Geral da República, seja muito bem-vindo. E agora passo a palavra ao desembargador Fernando Cerqueira, para o seu pronunciamento. Senhor presidente, vou ser rápido. Cumprimento a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, e ao ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, como grandes artífices desse projeto. E também faço uma referência especial ao ministro Marco Buzzi, que desde o primeiro, ao ministro Buzzi, que desde o primeiro momento esteve em contato conosco para que nós pudéssemos concretizar esse momento. Cumprimento o Conselho Nacional de Justiça nas pessoas dos conselheiros Márcio Canuto e Cristiana Ziova, neles eu cumprimento a todos. Cumprimento a OAB, na pessoa do presidente Felipe Santa Cruz e do nosso ex-presidente aqui da Seccional Pernambuco e diretor da Escola Nacional, Dr. Rony Preus, e também a presença do nosso presidente atual, Dr. Bruno. Senhores e senhoras, Pernambuco se sente distinguido e honrado em ter sido escolhido para participar desse projeto piloto para a formação de conciliadores e mediadores, todos advogados, pelo sistema de ensino à distância. Será extraordinário para todos nós podermos trabalhar na qualificação e capacitação de mais de 500 advogados que poderão trabalhar nas câmaras privadas e nos cartórios de todo o Estado. Publicamos já a instrução normativa disciplinando as câmaras privadas no final do ano passado e das câmaras em cartório no início deste ano, né? E estamos, evidentemente, aguardando os frutos dessa ação. Quero agradecer em especial ao Dr. Rony Preus, que trabalhou muito na concretização desse termo de cooperação, cumprindo a Resolução 125, que trata do tratamento pacífico dos conflitos através da autocomposição, e ressaltar que Pernambuco é pioneiro na prática dos meios de autocomposição. Nos últimos 3 anos, saímos da antepenúltima colocação entre os tribunais de médio porte e ocupamos a vice-liderança atualmente. Estamos com ótimos números de conciliação por WhatsApp, por videoconferência, além de disponibilizarmos a possibilidade de conciliação entre empresas e empresários com dificuldade em decorrência da pandemia. Esses pontos são importantes, senhores, e Pernambuco tendo sido escolhido para esse projeto piloto, né, apresenta já números bastante expressivos, né, de acordos celebrados por videoconferência nesse momento de pandemia, por videoconferência e por WhatsApp, desde o dia 19, até o dia 19 de junho, por exemplo, foram realizados 3.720 audiências, 1.611 acordos através do DUPEMEC, isso em todo o estado de Pernambuco, e nós tivemos um percentual de 43% de sucesso e retorno de cerca de 28.753.000 reais que foram resolvidos nesses acordos através da conciliação e da mediação. São sistemas diferentes. A conciliação é o estímulo que o terceiro faz com as partes para que cheguem a um entendimento comum, e a mediação é evidente que é um acordo construído pelo mediador e aceito pelas partes, não é? É um sistema que é realmente muito importante para todos nós, traz muitos benefícios, evita
a luta jurídica das questões e, portanto, chega-se a um denominador comum com mais facilidade e mais rapidez, e deixando as partes conciliadas, o que é mais importante. Portanto, agradeço muitíssimo a participação neste momento, parabenizo a todos, dizendo que estamos inteiramente juntos para que possamos oferecer o melhor, né, nesse projeto piloto e realmente podermos estender para todo o país. Muito obrigado a todos e parabéns, ministro Dias Toffoli. Agradeço ao presidente Fernando Cerqueira e agora passo a palavra ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Bom dia a todos, meu caríssimo presidente Toffoli, caríssimo ministro Humberto Martins, ministro Buzzi, presidente Felipe Santa Cruz, nas pessoas de quem eu tomo a liberdade de saudar aos senhores e senhoras conselheiros, conselheiras e a todos os presentes. Eu quero, de início, senhor presidente, destacar a firmeza e a serenidade com que Vossa Excelência tem conduzido o Supremo Tribunal Federal e o CNJ em tempos tão difíceis de pandemia, compreendendo, inclusive, a realidade própria de cada estado, de cada região do país, e é um motivo de orgulho para todos nós. Eu quero destacar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sempre valorizou e incentivou a utilização dos métodos alternativos para a solução de conflitos. É uma necessidade para todos nós. A resolução CNJ 125, que está completando uma década neste ano, foi um marco importantíssimo, já que instituiu o sistema multiportas do Poder Judiciário, cuja sistemática foi completamente recepcionada pelo Código de Processo Civil de 2015, que confirmou o sucesso da mediação e da conciliação, alterando inclusive a estrutura do processo, com a valorização dos métodos autocompositivos. Aqui no Tribunal de São Paulo, atualmente, nós contamos com 231 centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, os SEJUSCs, instalados todos, além de 60 postos em parceria. São cerca de 4.000 mediadores e conciliadores atuantes no sistema regularmente e capacitados e habilitados, e que são remunerados conforme o regramento constante da Resolução TJ 809 e ditado em consonância com a Resolução CNJ 271. Os SEJUSCs recebem reclamações pré-processuais a respeito dos mais diversos temas, além de atuarem fortemente em conflitos judicializados, sempre na tentativa de se alcançar uma solução amigável. A Escola Paulista da Magistratura é uma importante aliada no projeto, por disponibilizar constantemente cursos de capacitação de conciliadores e mediadores, presenciais e à distância, além de disponibilizar cursos periódicos de aperfeiçoamento e cursos temáticos, tendo inclusive realizado o primeiro curso de pós-graduação lato sensu em métodos alternativos de solução de conflitos. O funcionamento do SEJUSC, senhor presidente, no Estado de São Paulo, não sofreu solução de continuidade nesse período de pandemia, que nos impôs a implementação do teletrabalho em todas as unidades judiciais. As sessões vêm sendo realizadas à distância, por videoconferência, e as reclamações pré-processuais são recebidas por e-mail. Essa nova sistemática, antes aplicada a critério de cada juiz coordenador, passou a ter ampla aplicação em todo o Estado, ao ser aprovada pelo Conselho Superior da Magistratura. E a importância desses métodos alternativos de solução de conflitos ganha um especial significado neste momento. E, como é ser disso, a crise que se instaurou no país vem atingindo a esfera jurídica de milhares de brasileiros nos mais diversos aspectos: relações de consumo, de família, de natureza civil, empresarial, dentre outros, o que certamente intensificará a busca do Poder Judiciário, que deve ser
que deve ser preparado para responder tempestivamente e adequadamente àqueles que o procuram. Os métodos autocompositivos nesse conceito, nesse contexto, melhor, afiguram-se medidas poderosíssimas que trazem incontáveis benefícios, seja por evitar excessiva judicialização, seja por contribuírem para a rápida e eficiente solução de litígios em andamento. Não se pode olvidar ainda que a solução das controvérsias doravante apresentadas ao Poder Judiciário dependerá de um outro olhar, muito mais focado na situação excepcionalíssima e sem precedentes que estamos vivendo, o que se amolda perfeitamente às técnicas que envolvem a conciliação e a mediação. E, por fim, não poderia deixar de destacar a absoluta importância da participação dos advogados nesse projeto, cujo sucesso e aprimoramento dependem, sem dúvida nenhuma, do engajamento de todos os que estão envolvidos no dia a dia forense. Os advogados, imprescindíveis que são a administração da justiça, sempre desempenharam relevantíssimo papel junto ao judiciário para a solução dos mais diversos conflitos de interesses. E neste momento da história, contamos com outro viés dessa parceria, agora voltada à atuação direta do advogado junto aos envolvidos no conflito, de modo a auxiliá-los a encontrar a solução mais adequada a seus impasses, sem que haja necessidade de judicialização ou de se aguardar em positivo pronunciamento judicial. E essa parceria afigura-se imprescindível à efetivação da política pública de pacificação social por meio da utilização de meios alternativos de solução de conflitos, e assim à concretização da ideia do que seria um verdadeiro tribunal multiportas. O Tribunal de Justiça de São Paulo, senhor presidente, está com suas portas abertas a essa parceria, colocando-se à inteira disposição para colaborar em tudo o que precisa ao aperfeiçoamento do projeto. E para encerrar, eu quero dizer que foi uma honra me dirigir ao Conselho Nacional de Justiça e aos seus ilustres membros, e cumprimento a todos pelo evento notável que vai trazer reflexos altamente positivos ao sistema de justiça. A iniciativa é importante e, por fim, eu quero agradecer a delicadeza de me ouvir. Muito obrigado, um ótimo dia e meus aplausos a todos. Obrigado, presidente Pinheiro Franco, pelas suas palavras gentis, pelo trabalho desenvolvido, assim como ao presidente do TJ Pernambuco. E agora passo a palavra ao Dr. Rony Preus Duarte para o seu pronunciamento. Muito obrigado, presidente. Cumprimento, na sua pessoa, todos os integrantes do Conselho Nacional de Justiça, cumprimento o presidente Felipe Santa Cruz, o nosso diretor Ari Raguiani Neto, o Corregedor Nacional de Justiça Humberto Martins, o conselheiro Henrique Ávila, o ministro Marco Aurélio Buzzi, presidente da OAB de Pernambuco, Bruno Batista, presidente do nosso Tribunal de Justiça, Fernando Cerqueira, uma saudação especial ao desembargador Eric Simões, que é coordenador do NUPEMEC. Senhor presidente, uma fala muito breve, registrando a satisfação da ESA Nacional em participar deste momento histórico. Como é sabido, há muito tempo despendemos esforços no sentido de promover os meios consensuais de solução de conflitos. E muitas vezes essa promoção ela é obstada pelo desconhecimento em relação às técnicas. E este convênio, senhor presidente, assim, ele representa um vetor para uma potencial mudança cultural que há muito é ansiada por todos os operadores do sistema de justiça. E, portanto, senhor presidente, muito mais do que uma oportunidade para advogados, é uma perspectiva concreta para a disseminação de técnicas que servem, sobretudo, à cidadania. Este convênio ele vem sendo tratado há mais de um ano, fruto de um trabalho exaustivo que foi iniciado pelo conselheiro Henrique Ávila, juntamente com o ministro Marco Aurélio Buzzi, com quem tivemos a primeira reunião há mais de um ano, e daí frutificou, presidente, um programa único
com módulos destinados precisamente à formação dos advogados para a atuação em mediações e conciliações, de maneira que é tempo de celebrar essa grande conquista que permitirá que milhares de advogados de todos os recantos do Brasil consigam ter, no primeiro momento, uma formação para atuação na mediação privada e, no momento subsequente, a começar por São Paulo e Pernambuco, que consigamos contribuir com o Poder Judiciário na formação de mediadores judiciais. Então, fica aqui uma palavra de agradecimento ao presidente Felipe Santa Cruz pela confiança depositada em tantas missões nesses pouco mais de um ano de gestão, ao conselheiro Henrique Ávila, senhor presidente, verdadeiramente o grande responsável pelo momento que vivemos aqui hoje, e um agradecimento especial às pessoas que, sem grande protagonismo aparente, foram determinantes para a celebração desse convênio, designadamente o juiz Karl Olaf Schmidt e a juíza Valéria Lagrasta. Muito obrigado pela atenção a todos e parabéns, presidente, pela felicíssima iniciativa. Muito obrigado. Obrigado ao diretor da Escola Nacional da Advocacia, Rony Duarte, também por esse trabalho desenvolvido. Eu sou sempre um entusiasta das escolas, no judiciário, todos os locais que atuei. Parabéns pelo trabalho. Agora, fará uso da palavra o querido amigo e presidente do Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro José Antônio Dias Toffoli, a quem agradeço publicamente mais um dia de grande importância para a advocacia do Brasil. Sem dúvida, coube a Vossa Excelência presidir o CNJ e o Supremo Tribunal Federal num dos momentos mais delicados da história do nosso país. E tem feito isso com o espírito de diálogo, de colaboração, com o espírito tolerante diante dos problemas, de tranquilo, sereno, como sempre foi. E eu tenho que, de público, reconhecer que, no meio de uma tempestade como essa, no meio de um momento tão difícil para nós advogados, nós estamos aqui mais uma vez tentando buscar soluções, buscar, através do diálogo e da colaboração, buscar superar esse momento, em especial para quem precisa mais. Eu quero cumprimentar o ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, o desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal de Pernambuco, o desembargador Geraldo Franco, presidente do Tribunal de São Paulo, o ministro Emanuel Pereira, o ministro Buzzi. Quero cumprimentar os presidentes da OAB de Pernambuco, Bruno Batista, da OAB de São Paulo, Caio Santos. Quero cumprimentar com especial afeição o doutor Rony Duarte, que preside a nossa Escola Superior da Advocacia, e o conselheiro Henrique Ávila, que aqui já foi dito, para nós um grande amigo, um grande defensor das causas da advocacia, e hoje presta mais essa importante colaboração. Não pretendo cansá-los, hoje é dia de trabalho, apenas me somar, assinar embaixo aqueles que já falaram, me antecederam, todos no mesmo sentido. Não há conciliação, mediação, sem uma mudança cultural profunda no nosso modelo de litígio. Não há como avançar em soluções alternativas sem que, antes de mais nada, nós tenhamos esse trabalho pedagógico que as escolas estão fazendo nesse dia, ou começando nesse dia. Não há conciliação e mediação fora da advocacia, sem a participação da advocacia. E é um desafio, porque se temos 18 mil magistrados e 15 mil integrantes do Ministério Público, temos quase 1.300.000 advogados no Brasil. E, por óbvio, há uma formação heterogênea. É isso que estamos fazendo, ou começando a fazer aqui hoje, e faremos em Pernambuco e São Paulo. Então, é um dia de superação, nesses tempos de tanta dificuldade, onde o nosso pensamento certamente se volta para aqueles que precisam mais e para aqueles que estão doentes, e a certeza de que a advocacia dará a sua parcela de colaboração. Eu quero agradecer, por fim, ao doutor Rony Duarte, que vem fazendo um trabalho, eu sempre disse que ele é um dos grandes gestores do nosso sistema OAB, e isso se confirma na prática, no belíssimo trabalho
da Escola Superior da Advocacia. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, também tem feito um trabalho fundamental aí em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e na condução dessa que é das mais importantes instituições do nosso país. Passo agora a palavra ao conselheiro Henrique Ávila. Senhor presidente, ministro Dias Toffoli, eminentes conselheiros, caros colegas, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, doutor Rony Duarte, presidente da Escola de Advocacia Nacional, presidente da OAB do Estado de Pernambuco, doutor Bruno Batista, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Geraldo Pero Franco, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutor Fernando Cerqueira, eminentes amigos, caros colegas. Quero dizer que há 45 dias nós estivemos nesse mesmo plenário, eminente ministro Buzzi também, cumprimento Vossa Excelência, aqui exatamente também com o ministro Buzzi, indicado, senhor presidente, por Vossa Excelência no grupo de trabalho há cerca de 1 ano e meio para desenvolver um curso online de mediação judicial e Vossa Excelência, há 45 dias, fez este lançamento nesse plenário do curso online para todos os tribunais de justiça e tribunais federais e tribunais do trabalho que quisessem aderir, pudessem facilitar o trabalho de credenciamento desses mediadores judiciais. E agora, 45 dias depois, senhor presidente, conseguimos, com o trabalho de muita gente e com um estímulo sempre muito relevante e mais qualquer obstáculo de Vossa Excelência, lançar esse curso para o sistema OAB, na Escola Nacional, na Escola de Advocacia Nacional. Hoje, senhor presidente, temos cerca de 1.200.000 advogados no Brasil. Não é possível nenhuma política de conciliação no Brasil. Os advogados que são o primeiro juiz da causa, de qualquer causa, são eles que vão definir qual é o método mais adequado de solução do conflito do seu cliente, se a judicialização ou se os métodos que nós estamos aqui a defender desde a Resolução 125 de 2010. De maneira, senhor presidente, que para todo o nosso orgulho, reputo projeto fantástico, porque alcançar os advogados do Brasil é muito importante, seja para que sejam mediadores, ou seja para que tenham a dimensão e o conhecimento que as causas podem ser resolvidas também, e muitas vezes, principalmente, pelos métodos chamados mais adequados de solução de controvérsias. Então, senhor presidente, fica aqui o nosso agradecimento na qualidade de presidente da Comissão de Solução Adequada de Conflitos. Aqui falo pelo também conselheiro Rubens e pela conselheira Candice, tiveram uma participação muito relevante nisso, também membros da comissão, aos quais agradeço. Gostaria de agradecer muito as pessoas que desenvolveram isso conosco, como o doutor Rony falou, estamos há 1 ano nessa peleja e conseguimos desenvolver isso e lançar isso nesse momento em que a sociedade, talvez mais do que nunca, precise de nós, precise dessa resposta do Poder Judiciário, precise da qualificação dos mediadores Brasil fora. O doutor Carlos Schmidt, na Secretaria Especial, teve uma participação indispensável. Também o secretário, doutor Richard Paik, sempre incentivando as boas práticas. Os servidores todos, fica aqui o grande agradecimento. A juíza Valéria Lagraça, como o doutor Rony mencionou também,
sem a qual esse projeto não sairia do papel, o desembargador Roberto Barcelar também, que é um companheiro de primeira hora, e, por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, o ministro Marco Aurélio Buzzi, que desde o início é um companheiro do CNJ, participou de quase todas as gestões do Conselho Nacional de Justiça e do presidente Toffoli não é diferente, tem colaborado muito positivamente com todo o nosso trabalho, muito empenhadamente e, nesse caso, coordenou esse trabalho de uma maneira mínima. E quero dizer que essas pessoas são as responsáveis, juntamente com o Dr. Rony Duarte, que, como o presidente Felipe Santa Cruz falou, é um realizador, né? Nós temos as ideias e a coisa anda, isso é muito importante, se assemelha muito, senhor presidente, com a gestão de Vossa Excelência. A gestão de Vossa Excelência não para, talvez a gestão, presidente Dias Toffoli, que vai ficar para a história como uma das que mais realizou projetos. Isso se dá seguramente pelo perfil de Vossa Excelência de entregar a todos nós conselheiros e a todos os serviços do Conselho Nacional de Justiça as ferramentas necessárias, desenvolvamos em nossas áreas específicas os projetos que ficamos como necessários. Então, fica aqui o agradecimento a todas essas pessoas que foram muito importantes para isso, e quero dizer que a nossa intenção é exatamente cada vez mais associar o advogado, com esse projeto específico, associar o advogado à mediação e à conciliação para que estejamos todos concertados, unidos num projeto comum que é a Política Nacional de Conciliação. Muito obrigado. Ficam aqui, mais uma vez, reiteradamente, os meus parabéns a todos. Agradeço ao conselheiro Henrique Ávila. Esse trabalho é um trabalho conjunto de todos, senhoras e senhores conselheiros, dos nossos secretários, juízes auxiliares e colaboradores. Eu agora passo a palavra para o ministro Marco Aurélio Buzzi para seu pronunciamento. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente o ministro Antônio Dias Toffoli e, em seu nome, cumprimento a todos os conselheiros presentes. Doutor Humberto Martins, ministro Humberto Martins, nosso Corregedor Nacional de Justiça, doutor Felipe Santa Cruz, em nome de quem cumprimento a todos os advogados que estão prestigiando o evento, conselheiro Henrique Ávila, na condição de presidente da Comissão de Cidadania e Justiça, do CNJ, cumprimento também, especialmente, o desembargador Geraldo Francisco, do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Fernando Cerqueira, Pernambuco, em nome dos quais eu cumprimento a todos os magistrados e desembargadores que estão presentes e assistindo também essa oportunidade. O Richard, o Carl Schmitt, a Valéria, o Bacelar, colegas nossos que estão no dia a dia dessa luta, não é? E o presidente da escola, o advogado Rony Creus, sem o qual, efetivamente, nós estaríamos concretizando mais essa conquista. A adesão dos advogados a essa política pública nacional dos métodos alternos mais adequados de resolução do conflito é decisiva para o sistema de justiça do Brasil. Portanto, é motivo, sim, para grande destaque, grande comemoração e verdadeira alegria. Se está previsto na Constituição, mas o artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, ele é preciso, como é sediço o conhecimento de todos, né? Ele é preciso, ao nominar os operadores do direito que estão sendo convocados a participar, a colaborar, a implementar no Brasil os meios consensuais de resolução do conflito. E ali o legislador, com receio de que não fosse preciso, que não fosse exato a identificação desses operadores, ele nominou, né, os magistrados, os advogados, os promotores de justiça, os defensores públicos. Portanto, é uma convocação que nesse instante, doutor Felipe Santa Cruz, eu quero fazer esse reconhecimento a Vossa Excelência, uma luta muito grande dentro da OAB. Nós sabemos disso. Há muitos anos, há 13 anos, nós acompanhamos essa peleia, essa conquista que o ministro Toffoli agora acaba, e Vossa Excelência também,
acabam de coroar, é uma grande conquista. Eu recordo que há exatamente 13 anos atrás, a ministra Ellen Grace, então presidente do CNJ, me convocou para vir no Conselho Federal da OAB, fazer uma conversa com os advogados e com o presidente do Conselho, para apresentar o movimento pela conciliação. 13 anos atrás. E hoje, também convidado pela presidência do Conselho Nacional de Justiça, eu tenho a grandíssima honra de vir aqui assinar junto, testemunhar junto, participar em conjunto com esse grande tento, com a lavratura desse grande tento, né? Então, eu acho que é um motivo de grande felicidade. Eu fiz alguns apontamentos aqui, mas já os abandonei. Eu espero que os números que já foram ditos aqui não vou repeti-los, né? São consagrações, são registros que estão no Conselho Nacional de Justiça, nos arquivos do Conselho Nacional de Justiça. Hoje, nós temos unidades no Fórum João Mendes, em São Paulo, unidades judiciais, varas judiciais, em que mês a mês, nós conseguimos resolver na entrada, na porta de entrada dos processos judiciais, de 28% até 33% de todos os processos da área civil estão entrando. É um número fabuloso. E nos mutirões, nós conseguimos até 98% de conciliação. E em algumas comarcas, em algumas unidades judiciais, sem seleção de processo, o nosso índice chega a alcançar 43,7%, 44% de êxito. É uma grande conquista. Muito mais para os jurisdicionados do que para nós, os operadores do direito. Ministro Toffoli, parabéns. Presidente Felipe Santa Cruz, parabéns. Presidente da Escola da Advocacia, parabéns. Senhores presidentes dos tribunais, que servirão agora como início desse incremento dessa política, muito obrigado por aderirem, muito obrigado por estarem participando. Conselheiro Henrique Ávila, mais uma vez, os meus cumprimentos, e a essa entidade, né, o Conselho Nacional de Justiça, que cada vez mais, a cada dia mais, implementa, sim, concretamente, as boas, as excelentes políticas a bem da justiça, a bem do judiciário, a bem da jurisdição brasileira. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Parabéns e obrigado ao ministro Marco Aurélio Buzzi, que tem uma experiência, uma expertise e que ajudou nesse trabalho tão importante. E agora é com satisfação que eu, mais uma vez, cumprimentando a todos os presentes já nominados, faço o meu registro a respeito deste importante ato fundamental ao robustecimento da política da consensualidade, a qual é objeto de especial atenção deste CNJ há mais de uma década. O movimento pela conciliação, deflagrado em 2006, logo no início da implantação deste Conselho, pouco comemorou 15 anos, transmudou-se em verdadeira política judiciária nacional quando da edição, em 2010, da Resolução número 125, ao instituir a política do tratamento adequado dos conflitos de interesse. Um dos eixos dessa política é a capacitação de profissionais para as funções de mediador e conciliador. As bases dessa capacitação foram estabelecidas na redação original da Resolução 125, posteriormente alterada e aprimorada através da própria edição do novo Código de Processo Civil, o qual estabeleceu que a definição do parâmetro curricular desse treinamento seria atribuição conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Justiça, atual Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mais recentemente, a tecnologia foi inserida no item de formação dos terceiros facilitadores dos meios consensuais. O CNJ lançou a etapa teórica do curso de formação de mediadores judiciais na modalidade à distância. Por meio do acordo assinado hoje, o Conselho Nacional de Justiça passará a compartilhar
o conteúdo desse curso à distância, com o Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil e a sua respectiva Escola Superior de Advocacia Nacional, viabilizando, assim, a habilitação de advogados em mediação e conciliação. O presente termo de cooperação dá continuidade a uma atuação entabulada já no início de nossa gestão no Conselho Nacional de Justiça. Naquela época, graças à atuação conjunta do CNJ e do Conselho Federal da OAB, perante o Ministério da Educação, logramos que a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação incluísse as formas consensuais de solução de conflitos na grade curricular obrigatória do curso de graduação em Direito. Vejam que esse tema tão importante não era grade curricular obrigatória nos cursos de Direito. Todos nós aqui, eu pelo menos, não fiz nenhum curso de mediação, nenhuma disciplina de mediação ou conciliação durante os 5 anos que passei na Faculdade de Direito. E penso que a maioria de nós que estamos nessa sala, seja presencial, seja por meio da videoconferência, também não o tivemos. Se o fizemos, foi posteriormente, ou através de autodidatismo, indo atrás para ter alguns elementos específicos desse tema. Isso foi um passo muito importante. O conselheiro Valtercio, à época, teve uma participação bastante importante neste aprimoramento, que hoje é parte, então, do currículo obrigatório do curso de graduação em Direito. E esse termo, que ora assinamos, é mais um passo importante rumo à ampla capacitação dos operadores do sistema de justiça acerca das formas consensuais de solução de conflitos. Senhoras e senhores, é imperioso o envolvimento de todo o sistema de justiça. Eu sempre digo, justiça não é só a magistratura, justiça é a magistratura e as funções essenciais à justiça. Magistratura com a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria. É imperioso o envolvimento de todo o sistema de justiça na promoção dos métodos adequados de solução de controvérsias. O Código de Processo Civil enuncia que juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público devem estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, inclusive no curso de processo judicial. Isso está no artigo 3º do CPC. A capacitação dos agentes do sistema de justiça no uso das ferramentas consensuais é, portanto, etapa-chave na superação da cultura do litígio para buscar a instituição de uma cultura de mediação e pacificação. Para além da técnica da gestão processual à disposição dos órgãos do Poder Judiciário e das instituições e funções essenciais da Justiça, os métodos consensuais têm vocação, primeira, dirigida à pacificação social, objetivo perseguido por todo o poder público e pela sociedade civil. E como sempre gosta de citar o nosso Corregedor Nacional de Justiça, trechos da Bíblia, querido ministro Humberto, eu sempre cito Isaías: o fruto da justiça será a paz. Exatamente, está lá em Isaías 32, capítulo 32, que a justiça ela serve exatamente para trazer a paz. Os 78 milhões de processos que tramitam no Poder Judiciário, segundo os dados de 2018, evidenciam uma elevada litigiosidade que precisa ser enfrentada e, para tanto, temos que fomentar os métodos consensuais e de mediação. A estrutura judicial deve ser mantida, não há dúvida nenhuma, e aparelhada para atender essa demanda e esses números para os casos de violações de direitos, mas temos que buscar as respostas mais rápidas e efetivas para que se evite a necessidade do uso de toda a estrutura judicial. O Judiciário tem atuado fortemente para o aperfeiçoamento dos seus serviços, com a ampliação do seu trabalho através da tecnologia e das ferramentas de gestão, como estamos fazendo e permitindo, então, que mesmo em face dessa pandemia nós possamos estar produzindo e produzindo muitas vezes até mais do que antes. Os resultados desses esforços são visíveis e dados estatísticos o demonstram. Em 2018, houve redução do número de processos, demonstrando uma primeira redução em 15 anos de história.
Os investimentos no incremento da eficiência e da celeridade judiciais devem ser sempre acompanhados do amplo incentivo à utilização dos meios consensuais de solução das controvérsias, enquanto mecanismos de efetiva pacificação social. Daí a grande importância do diálogo e da cooperação nessa seara. A exemplo do acordo que ora assinamos, pelo qual o CNJ, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Escola Superior de Advocacia Nacional subscreve o compromisso de incentivar a conciliação e a mediação através de uma ação cooperada que objetiva a capacitação de advogados para o uso dos métodos consensuais. Parabenizo e agradeço o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de seu presidente, e também a Escola Superior da Advocacia Nacional, por meio do seu diretor-geral, por mais uma relevante iniciativa e parceria em prol da cultura da pacificação. Tenho certeza de que a parceria contribuirá em grande medida para o fomento da cultura, da pacificação e da mediação, com um aprimoramento dos serviços e da efetividade da justiça brasileira em soluções céleres e eficientes, premissa para uma sociedade livre, justa, solidária e pacífica, como preconizada como um objetivo da República Federativa do Brasil, no nosso artigo 3º da Constituição da República. Meus parabéns a todos. Muito obrigado. E agora, senhoras e senhores, dando continuidade, passo ao início do ato solene de assinatura do termo de cooperação técnica que entre si celebram o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O presente termo, que ora vamos assinar, tem por objetivo instituir o novo portal do escritório digital e estabelecer as responsabilidades para a iniciativa. E, com isso, caber ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em caráter integral e definitivo, a competência para gestão e governança, desenvolvimento, manutenção, evolução e expansão de soluções. É um trabalho também muito importante nessa integração de justiça como um sistema integrado, magistrados e funções essenciais à justiça. Passo, então, a assinatura do termo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E agora passo a palavra ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, batonier Felipe Santa Cruz, para o seu pronunciamento. Senhor presidente Dias Toffoli, eu quero aqui cumprimentar todos que já cumprimentei na minha primeira fala, para ser mais breve ainda, abraçar a todos, dizer que para mim é um dia assim como esse primeiro convênio, esse segundo, marca para mim um dia de emoção. Né? Tudo que eu acredito, falo, perdão, quem me conhece sabe que isso não é comum, falar em primeira pessoa, mas tudo que acredito como função da OAB é que ela tem que ter coragem, tem que ter capacidade técnica e tem que apostar não num passado idílico que não existiu, mas num futuro efetivamente mais justo, de oportunidades e de participação para todos. E a tecnologia é a chave para isso, presidente. Então, eu tenho que agradecê-lo. Alguns colegas nossos temem esse dia, é mais um ônus para a Ordem dos Advogados, mas eu digo que é mais um bônus. Né? Eu pergunto, e eu vivi como presidente de seccional, eu era presidente da seccional do Rio, quando se migrou para o processo eletrônico, o ministro Dallazen, à época, todas as varas do trabalho. E o trauma que foi aquilo, a dificuldade de treinar a advocacia, de dar tecnologia, de criar salas, mas isso foi fundamental para que possamos hoje seguir trabalhando. Eu fico imaginando que mundo seria sem o esforço do CNJ, do Judiciário, da OAB, no processo eletrônico ao longo dos últimos anos. Coragem, em vez de ficar tirando pedra, em vez de ficar dizendo que o futuro não é mais como era antigamente, nós temos que olhar o futuro de forma aberta, de forma vigorosa. Então, o que estamos fazendo hoje aqui, presidente, de forma muito direta, em nome da advocacia brasileira, é mais um passo desses que daqui a 15, 20 anos as pessoas não vão entender como que o processo nos levou até lá.
como um processo de inclusão, e a tecnologia nada mais é do que inclusão. Nesse país todo hoje, um advogado lá do interior do Ceará, de Sobral, pode advogar através do processo eletrônico, e o que nós vamos fazer é deixar esse processo mais amigável, mais amistoso para o principal porta-voz da sociedade, que é o advogado, esse porta-voz dessas demandas reprimidas, que precisa provocar o judiciário, que é pautado pelo princípio da inércia. Então, nós estamos capacitando e vamos capacitar a advocacia de ter uma forma mais amigável, como deve ser na tecnologia, de relação com as tecnologias, com os diferentes sistemas do país inteiro. Não será fácil, presidente, a missão é enorme, a missão exige, como eu disse, coragem, mas é um dia, para mim, inesquecível. Eu quero agradecê-lo, agradecer ao CNJ, agradecer ao sistema de justiça, porque é um dia muito importante na história da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço ao presidente Felipe Santa Cruz. Não há dúvida de que, especialmente para aqueles advogados mais necessitados, que precisam de um auxílio nessa área de tecnologia da informação, a OAB, em conjunto com o CNJ, e nos orgulhamos de fazê-lo, para uma melhor prestação jurisdicional, de estar estabelecendo esse convênio. Como sempre, eu gosto também de registrar para a história algumas palavras. Por isso, mais uma vez, vou pedir licença para tomar um tempo das senhoras e dos senhores, até pela total importância deste convênio que ora realizamos. É com grande satisfação que também celebramos hoje mais uma importante parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A assinatura de termo de cooperação técnica com o objetivo de expandir e evoluir o escritório digital. O escritório digital é um software desenvolvido pelo CNJ em parceria com a OAB, a fim de integrar os diferentes sistemas processuais dos tribunais brasileiros e permitir aos usuários e operadores do sistema uma única porta de acesso ao judiciário. A plataforma foi lançada em 2015, na gestão do eminente ministro Ricardo Lewandowski, e reuniu em um único local os processos dos tribunais de todos os segmentos da justiça, tribunais federais, estaduais, eleitorais, trabalhistas, militares e conselhos. O acesso ao escritório pode ser feito na internet por qualquer dispositivo, seja computador, tablet ou celular. Portanto, trata-se de uma ferramenta amplamente acessível a todos, que expande o horizonte do acesso à justiça. Pela ferramenta é possível consultar andamentos de processos, enviar petição, ajuizar uma nova demanda, receber intimações, controlar prazos e compartilhar informações processuais. Tudo em um só ambiente virtual, independentemente de qual tribunal seja ou de qual processo se tratar. O escritório digital, portanto, é uma ferramenta que facilita a interação de todos que atuam no mundo do direito com os processos em curso no processo judicial eletrônico. O processo eletrônico representou grande avanço na atuação da justiça brasileira, conferindo celeridade no andamento dos feitos, além de facilitar o acesso das partes e seus advogados aos autos. E aqui um parêntese na minha fala. Temos que reconhecer aqui o trabalho de todos que nos antecederam nessa difícil mudança de cultura. E vejam, os senhores, eu não sou de citar nomes de países para não causar problemas diplomáticos e não vou fazê-lo. Mas temos aqui ao lado um país enorme, extremamente importante, em que a justiça está há mais de 100 dias sem funcionar. Decretou feriado nacional em todo o sistema de justiça, exatamente, infelizmente, pelo fato de não estar aparelhada na sua estrutura e no seu sistema de justiça para enfrentar esses tempos que estamos enfrentando. Aqui no Brasil, graças a todo o trabalho feito por nossos predecessores e que a cada gestão acaba por ser aprimorado, e nesse convênio estamos fazendo mais um passo importantíssimo, nós temos conseguido fazer com que o judiciário brasileiro, o sistema de justiça, esteja trabalhando, esteja atendendo a nossa população, ao nosso cidadão.
O Conselho Nacional de Justiça tem investido na expansão do processo eletrônico, no aperfeiçoamento e na integração de diversos outros sistemas ao PJE, visando otimizar a força de trabalho dos tribunais em prol da melhoria contínua da prestação jurisdicional. Temos ainda a preocupação em garantir que a justiça brasileira acompanhe as mudanças tecnológicas incorporadas pela sociedade, reduzindo o distanciamento entre as unidades judiciárias e os jurisdicionados, a partir de novas formas de condução do processo judicial. Nossa diretriz é a promoção da segurança jurídica e da garantia do contraditório e da ampla defesa, permitindo a participação de todos os atores das funções essenciais da justiça. Pelo acordo de cooperação que firmamos hoje, buscamos aprimorar o escritório digital com vistas à sua expansão, mediante a atribuição de sua governança ao Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil. Assim, a partir de agora, competirá ao Conselho Federal da OAB garantir a segurança adequada à recepção dos peticionamentos e expedir os protocolos respectivos, tudo com a indispensável confiabilidade. Por sua vez, o CNJ atuará em cooperação com o Conselho Federal da OAB, apoiando os tribunais na disponibilização do acesso aos seus sistemas pelo portal do escritório digital, primando sempre pela segurança dos dados e informações. Todos reconhecemos o papel fundamental da advocacia no sistema de justiça, atuando como um dos eixos estruturantes da atividade jurisdicional e como defensora dos valores democráticos e dos direitos e liberdades fundamentais. A colaboração entre o Judiciário e a advocacia é essencial para o pleno funcionamento do Estado Democrático de Direito, que tem sua razão de ser na prestação de serviços ao cidadão. Em uma sociedade digital, em constante transformação, a concretização da justiça passa não só pelo resguardo aos direitos em si, mas também pela forma como eles se processam no judiciário. Nesse contexto, o aperfeiçoamento do escritório digital constitui uma grande contribuição para a melhoria dos serviços prestados pela advocacia, tanto pública quanto privada, e aqui eu sempre defendo que aqueles que atuam como advogados, seja na advocacia pública, advocacia privada ou mesmo defensoria, eles têm que passar pela Ordem dos Advogados do Brasil, a sua inscrição, o seu pré-requisito para atuar como função essencial à Justiça. Todos sabem disso desde que eu fui advogado-geral da União. Ou seja, para peticionar, tem que passar na OAB primeiro. A OAB é essa instituição que certifica realmente a excelência daqueles que saem dos bancos escolares. Sabemos dos desafios da operacionalização de uma parceria dessa envergadura. Também estamos certos de que o trabalho será realizado de forma coordenada e cooperativa, sempre com vistas ao aprimoramento do sistema de justiça e da prestação jurisdicional. Agradeço mais uma vez a parceria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e aqui está o seu presidente, Felipe Santa Cruz. Tem feito, mais uma vez, repito, um trabalho extraordinário, bem como a todos aqueles que tornaram possível esta parceria, seja aqui na nossa equipe de TI, toda a nossa estrutura, seja a parceria com o Conselho da OAB, dos tribunais, todos eles que contribuíram para a melhoria da comunicação e das relações entre o Poder Judiciário e a advocacia, tendo por foco o interesse público. Ressalto que a justiça social, preconizada na nossa Constituição Federal, somente será plenamente alcançada com a atuação integrada e cooperativa entre as instituições, o que se observa neste acordo de cooperação que contribui, num contexto mais amplo, para a edificação do sistema de justiça mais eficiente, transparente e responsável, eixos de nossa gestão no Supremo e no Conselho Nacional de Justiça. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe Santa Cruz, e obrigado a todos aqueles que atuaram nesse trabalho, e aqui em especial ao juiz Braulio, que teve um papel fundamental pelo Conselho Nacional de Justiça, e ao Luiz Antônio, que é o nosso secretário de TI. Portanto, aqui fica mais esse acordo assinado, e há um último registro a fazer antes de iniciarmos a sessão, que será deliberativa. Trata-se de ato solene de lançamento do módulo de quebra de sigilo bancário, do Bansejude. Não haverá uma assinatura de tema, que é um lançamento. E para falar deste lançamento, deste módulo de
de quebra de sigilo bancário, tem a palavra o conselheiro Marcos Vinícius. Bom dia a todos, bom dia, presidente Dias Toffoli. Quero cumprimentar todos os advogados na pessoa do presidente nacional da OAB, amigo Felipe Santa Cruz, e parabenizar ambas as autoridades que dirigem poderes tão relevantes para a democracia pela atitude firme, ponderada e equilibrada nesse momento tão difícil que o Brasil vive. Cumprimentar os conselheiros, os demais presentes, representantes da magistratura, da advocacia nacional, e dizer desse importante evento, presidente Dias Toffoli, estamos falando de um importante aprimoramento desse sistema de comunicação do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Banco Central, chamado Bacenjude, que teve a sua primeira versão nos idos anos de 2001, através do Bacenjude 1.0. Em 2005 foi editada a segunda versão desse sistema, o Bacenjude 2.0. E em 2008 foi firmado convênio com o Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de ratificar e incentivar a utilização e participar do aperfeiçoamento do sistema de atendimento ao Poder Judiciário. O sistema Bacenjude 2.0, que é o atual, é um instrumento eletrônico de comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, intermediado pelo Banco Central e que possibilita a transmissão eletrônica das ordens judiciais de requisição de informações, bloqueios, desbloqueios e transferências de valores existentes nas contas dos clientes das instituições financeiras participantes que constam como devedores judiciais. Apesar dos avanços proporcionados pelo sistema ao longo dos seus anos de vida, os relatórios gerenciais extraídos pelo próprio Bacenjude demonstraram que sua efetividade vem caindo ao longo dos últimos anos, demonstrando a necessidade de aprimoramento da forma que o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras, com o desenvolvimento de um novo sistema que permita, inclusive, novas funcionalidades. Visando cumprir sua missão de desenvolver políticas judiciárias que promover a efetividade e a unidade do Poder Judiciário, orientadas para os valores da justiça e da paz social, o Conselho Nacional de Justiça, juntamente com o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, enviaram sócios para realizar o Acordo de Cooperação Técnica, assinado em dezembro de 2009. Esse acordo tem como objetivo o desenvolvimento de um novo sistema que manterá todas as funcionalidades presentes no Bacenjude 2.0 e possibilitará a inclusão de novas funcionalidades ao longo dos anos, bem como sua integração aos processos eletrônicos, como já ocorre com o PJE. Essa parceria entre o CNJ, Banco Central e PGFN tem sido extremamente produtiva, mesmo nesse período de pandemia e isolamento social. Estamos adiantados no desenvolvimento da primeira fase do projeto e hoje liberamos para uso uma nova e importante funcionalidade, o módulo de quebra de sigilo bancário. Acreditamos que o módulo de quebra de sigilo bancário reduzirá sensivelmente os prazos de comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, com uso não apenas para as investigações criminais, mas especialmente para as execuções cíveis, fiscais e trabalhistas, os maiores demandantes dessas providências. Se antes demorava-se, presidente Dias Toffoli e presidente Felipe Santa Cruz, em média, 6 meses para que se chegasse ao juiz as informações de quebra de sigilo bancário, acredita-se que, na maioria dos casos, com essa nova funcionalidade, as informações não demorarão mais que 72 horas para serem encaminhadas, o que demonstra o avanço desse sistema, que em breve será evoluído para fornecer online informações como saldos e extratos bancários simplificados. Esse projeto indica como trabalho cooperativo, em sinergia entre as instituições que podem contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional e maior eficiência do Poder Judiciário. Não poderia, presidente Dias Toffoli, deixar de registrar e relembrar o trabalho desenvolvido pelo conselheiro Luciano Frota e seu grande empenho em tornar o Bacenjude mais eficiente, como demonstra pontualmente esse evento que estamos lançando hoje. Prosseguindo com o trabalho dos meus antecessores no Comitê Gestor do Bacenjude, realizamos a primeira reunião de retomada das atividades e estamos no período de pesquisa entre os participantes do comitê sobre as principais funcionalidades a serem desenvolvidas para o novo sistema. Nosso objetivo é evoluir sempre respeitando o direito das partes e garantindo a duração razoável do processo. Fizemos também reuniões com o Ministério Público Federal
visando melhor integrar o trabalho das nossas instituições. Esperamos que, no futuro próximo, o Bacenjude esteja conectado ao SIMBA, que também está em processo de aperfeiçoamento e permanece como o sistema mais adequado ao recebimento de extratos bancários consolidados, diante da capacidade de interpretar os dados e apresentar os relatórios necessários às investigações criminais. Enfim, as restrições impostas pela pandemia da Covid-19 não estão impedindo nossos avanços e a continuidade das ações do CNJ, em especial aquelas atinentes à evolução dos sistemas júris. Sinto-me honrado por coordenar o Comitê do Bacenjude diante das possibilidades que o novo sistema apresenta para o aperfeiçoamento e efetividade da prestação jurisdicional. Para que tenha ideia, presidente Dias Toffoli, no ano de 2019, cerca de 18 milhões de decisões judiciais importaram num bloqueio de aproximadamente 50 bilhões de reais que foram destinados aos seus credores. Demonstra realmente a efetividade da prestação jurisdicional e a importância do Poder Judiciário na distribuição de riqueza, considerando que se trata de providência, no mais das vezes, de cumprimento de sentença judicial transitada e julgada. Ao ensejo, parabenizo o presidente Dias Toffoli por viabilizar e apoiar a realização e execução do termo de cooperação técnica firmado entre o CNJ, o Banco Central, a quem agradeço na pessoa de Carlos Eduardo Rodrigues Gomes, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, na pessoa de João Henrique Gronet. Enfim, parabenizo os agentes dessas instituições, nas pessoas da juíza Deise Sterling e do juiz auxiliar Adriano da Silva Araújo, por todo o empenho que dispensam a execução dessa parceria, certo que trará grandes benefícios aos jurisdicionados e ao sistema de justiça. Obrigado, presidente. Agradeço ao conselheiro Marcos Vinícius e agora farei uso da palavra mais uma vez, pedindo mais uma vez paciência a todos, mas também para registrar esse importante lançamento do módulo do Bacenjude. E também com satisfação, registramos que essa nova funcionalidade é a primeira entrega do Acordo de Cooperação Técnica firmado em 18 de dezembro de 2019 entre o Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional. A aludida parceria destina-se a viabilizar o desenvolvimento de novo sistema Bacenjude, o qual, a partir da agregação de novas funcionalidades e aplicações, atuará de forma integrada aos sistemas e plataformas utilizadas no Judiciário, a exemplo da integração com o PJE. O Bacenjude será continuamente modernizado, de modo a garantir maior segurança e estabilidade nas transações. A partir do nosso módulo, que está sendo lançado hoje, será possível ao juízo acessar com maior segurança e agilidade diversas informações bancárias indispensáveis à prestação jurisdicional. Com essa nova ferramenta, será possível aperfeiçoar a cooperação entre o Judiciário e o Ministério Público, por exemplo, em matéria de quebra de sigilo bancário. Essa cooperação já é viabilizada pelo acesso compartilhado ao SIMBA, Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. O SIMBA é de fundamental importância para a investigação e para o processo criminal. O acesso a este sistema é disponibilizado pela Procuradoria-Geral da República aos órgãos integrantes do Sistema de Justiça desde 2007. O SIMBA e o módulo de quebra de sigilo bancário do Bacenjude agora atuarão de forma complementar. Por exemplo, o módulo permitirá ao juízo verificar no ato do registro da ordem de constrição judicial os relacionamentos bancários do réu, bem como requisitar extratos bancários simplificados que lhe serão enviados pelas instituições bancárias em curto espaço de tempo. Por sua vez, o SIMBA continuará permitindo o acesso a extratos bancários estruturados, com informações de origem e destino das informações, em formato que permitirá o tratamento de dados pelos órgãos de investigação, sendo seu uso mais voltado para as ações criminais. O módulo também reduzirá sensivelmente o tempo de cumprimento das ordens judiciais, visto que possibilitará o envio, por meio eletrônico, de cópias de contratos de abertura de contas, de cópias de cheques e de extratos de cartão de crédito em formato PDF, informações que ainda não são recebidas pelo SIMBA.
Trata-se, portanto, de ato muito significativo, pois ratifica e aprimora a exitosa parceria já existente entre o Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, voltada à melhoria da comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, sempre primando pelo interesse público e também resguardando os direitos e garantias individuais. Registro ainda outro importante avanço obtido pelo nosso Departamento de Tecnologia da Informação, a liberação da automação do Bansejude a todos os tribunais que utilizem o PJE. Com essa automação, conferiu-se mais agilidade ao protocolamento de ordens e ao recebimento de respostas diretamente por meio do processo eletrônico. Esse é mais um exemplo, dentre inúmeras outras iniciativas do Conselho Nacional de Justiça, da tecnologia sendo colocada a serviço da promoção de um processo judicial mais eficiente, responsável e com duração razoável, conforme preconizado em nossa Carta Magna. Neste ensejo, parabenizo e agradeço ao Banco Central e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e seus agentes por todo o empenho que dispensam na realização e no alcance deste objetivo por meio da parceria firmada. Parabenizo e cumprimento o conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues pelo trabalho desenvolvido como coordenador do Comitê dos Sistemas JUDE, atuando Sua Excelência com afinco em prol do aperfeiçoamento dessas ferramentas. Registro também o empenho da doutora Deise Starling, juiz auxiliar da presidência, que muito tem colaborado na execução do projeto de aperfeiçoamento do Bansejude. Meus parabéns a todos que atuaram nesse trabalho. Muito obrigado. E agora, apregou, então, todas as falas e manifestações realizadas ficarão registradas em ata. Agradeço a presença dos nossos convidados que participaram do início dessa sessão para os atos que foram aqui realizados